Nem toda falta precisa ser preenchida. Tem algumas faltas que parece que arrancaram um pedaço da gente. Mas tem outras faltas que revelam o quanto a gente foi se abandonando ao longo daquele processo, daquele vínculo, daquela história. Que falta é essa que você está vivendo? É uma falta que te aperta, te angustia, te deixa com uma saudade boa? Ou é uma falta que você não descobriu ainda, mas que ela te liberta? Ela faz você respirar. Fica aqui comigo para a gente tentar descobrir junto. O que essa falta hoje pode revelar para você? E acho que a pergunta-chave que fica é: do que você sente falta? Você sente falta da presença? Você sente saudade da rotina? Você sente falta dos momentos bons? Ao quê que você vai se apegando? E que história é essa que você vai se contando com essa ausência? Às vezes, quando você se pega sozinho, sozinha, pensando um pouco sobre a vida, que aperto é esse que aparece? É um aperto que conta para você: poxa, como seria bom se tivesse continuado? Mas continuado de que forma? Como estava essa relação antes? E talvez hoje você está se queixando um pouco. A falta de um relacionamento bom, saudável, precisou ser interrompido. E que sim, vai ficar uma saudade gostosa. Vai ser bom relembrar os momentos que compartilharam juntos, as fotos, as memórias, viagens, experiências compartilhadas. Mas às vezes você está sentindo falta daquilo que estava te adoecendo. Já parou para pensar nisso? É que enquanto existia o vínculo, enquanto existia o contato, de algum jeito ou de outro, isso fazia você se sentir vivo, fazia você se sentir pertencente a algum lugar, a alguém. Talvez por uma carência que fica escancarado quando essa pessoa vai embora. É dessa falta aí que nós vamos olhar hoje com um pouco mais de atenção. Será que você já sabe o que essa ausência pode revelar para você? Será que essa inquietação ou essa angústia, que hoje a gente pode chamar de falta, é essa dificuldade de ficar sozinho, às vezes de não ter autonomia para poder resolver as questões da vida, porque de alguma forma sempre dependeu de uma outra pessoa para resolver coisas simples, coisas básicas do dia a dia. Mas que ao longo do tempo foi se acomodando, foi se habituando, porque sempre tinha alguém ali para resolver. E hoje isso fica escancarado, gritando para você: poxa, se aquela pessoa tivesse aqui, tal situação já estaria resolvida. E isso vai martirizando, isso vai fazendo você sentir saudade, vai fazendo relembrar e ruminar um pouco dessa história, que vai te aprisionando. Porque de alguma forma, esse vínculo já não estava mais tão saudável, e é por isso que acabou. Mas o quanto disso ainda você vai se contando, o quanto disso ainda você acredita que precisa daquela pessoa hoje na sua vida. Você sente falta da pessoa mesmo ou de quem você era quando estava junto? Essa ausência, ela ainda está doendo porque era muito bom e acabou, ou porque de alguma forma ficou algo suspenso? Ficou apenas na ideia, na fantasia, numa possível projeção do que poderia ser. O que você hoje está tentando preencher com essa ausência? O que você está forçando acontecer ou forçando caber por conta dessa falta? Já parou para pensar nisso? Às vezes nós nos forçamos a caber tanto em situações que jamais deveríamos ter vivido, que até isso faz falta. Nós vamos nos habituando, nos acostumando, vai virando parte da rotina, vai virando parte de quem a gente é. Só às vezes para ter um pouquinho de atenção, um pouco de carinho, um pouco de cuidado. E aí, quando essa pessoa vai embora, ou quando esse vínculo se encerra, a gente vai se dando conta: uau, que buraco é esse que ficou? Mas olha só, talvez você tenha se abandonado tanto para caber ali naquele buraco, que hoje se sente perdida ou perdido, sem saber o que fazer com esse vazio que ficou aí. Será que existia talvez ali uma certa dependência? É válido você se questionar, é válido você olhar para sua história. E se essa pessoa voltasse agora, será que essa sensação iria embora? Ou será que você iria descobrir que você se apertou demais,
se diminuiu demais, se esqueceu de quem você era, da potência que você tem e do seu tamanho, só para poder estar junto, só para se sentir pertencente a algum espaço. Porque a vida social cobra, viu? Cobra quando você está sozinho, solteiro. E aí? Por que você está sozinho ainda? Parece que você está quebrado. Parece que você tem algum problema por não ter encontrado a sua outra metade. E repara se essa vozinha não fica vindo de tempos em tempos para que você se cobre de estar com alguém, de ter alguém no seu dia a dia. Por mais às vezes que você não esteja pronto para poder compartilhar a vida com uma outra pessoa. Porque para estar com alguém, precisa ter disposição, precisa estar inteiro, precisa estar muito bem alinhado com os valores, com os seus princípios. Precisa ter bastante maturidade emocional. E se você não está pronto para isso, é melhor mesmo que continue sozinho, porque às vezes nós vamos engatilhar ali algumas feridas no outro, com a falta de cuidado, com essa irresponsabilidade emocional. E por mais que você sinta falta hoje, é necessário ter coragem, é necessário ter bastante força para continuar sustentando esse vazio. Porque nem toda falta pede retorno, é um castigo. Às vezes é só um convite mesmo, para você ficar mais tempo com você, para você entender esse silêncio que fica, esse vazio que vai se acomodando. Então, às vezes, algumas faltas, elas pedem que você invista um tempinho elaborando, tentando entender o que você está sentindo. É claro que eu não posso deixar de mencionar aqui que o nosso corpo ele sempre vai contando para nós muitos desses sinais que a nossa cabeça tenta entender sozinho. Converse com o seu corpo, tente entender quais são essas reações que vão surgindo, que aperto é esse que aparece, onde tem um pouco de tensão, como que você pode atender essa necessidade que seu corpo hoje está te mostrando. Que silêncio é esse que eu não estou mais sustentando sozinho e que de alguma forma eu me conto que eu preciso ter alguém aqui, ou que eu fique remexendo nessa história que já passou. Por mais que eu saiba o quanto estava doendo. Se essa conversa aqui está fazendo sentido para você, curta, compartilha, encaminhe para alguém que também esteja passando por uma situação parecida ou está vivendo uma dificuldade dessa ainda que não está conseguindo elaborar isso de certa forma sozinho. Talvez hoje você não precisa mais ficar tentando preencher essa falta. O que você precisa é aprender a escutar, é aprender a se ouvir, para realmente perceber o que você precisa agora. É bem provável que você não precisa mais dessa pessoa que foi embora. Você precisa de você, inteiro e inteira novamente. E para que você fique inteiro de novo, é necessário cuidado. Eu quero deixar uma última pergunta aqui para você poder pensar um pouco. Quem você começa a reencontrar quando você para de fugir de preencher essa falta? Talvez você vai se surpreender com você mesmo.